Este é um vídeo cujo assunto daria uma pregação de quase 1 hora, ou até mesmo um estudo de vários sermões, de vários cultos, mas eu tentarei resumir ao máximo, em alguns minutos, o que a Bíblia diz a respeito da circuncisão e do batismo. Porque enquanto no Antigo Testamento a circuncisão era um sinal visível de separação entre o povo de Deus e aqueles que eram de fora, o batismo é um sinal visível no Novo Testamento a respeito do ingresso no reino de Deus, de você fazer parte ou não do reino de Deus. Sobre circuncisão, até hoje os judeus adotam. Para quem quiser fazer parte do judaísmo tem que se circuncidar. Mas quando começou isso? Está lá no livro de Gênesis capítulo 17, versículos 10 a 14. Assim que Abrão foi chamado por Deus, foi separado por Deus, ele juntamente com sua família, para constituírem um povo, uma nação, Deus deu instruções a ele e a sua família e também a seus descendentes. Esta é a minha aliança, que guardareis entre mim e vós, e a tua descendência depois de ti, que todo homem entre vós será circuncidado, e circuncidareis a carne do vosso prepúcio. Isso será por sinal da aliança entre mim e vós. O filho de 8 dias, pois, será circuncidado, todo homem nas vossas gerações, o nascido na casa e o comprado por dinheiro a qualquer estrangeiro, que não for da tua descendência. Com efeito será circuncidado o nascido em tua casa, e o comprado por teu dinheiro. E estará a minha aliança na vossa carne por aliança perpétua. E o homem circunciso, cuja carne do prepúcio não estiver circuncidada, aquela alma será extirpada do seu povo. Quebrou a minha aliança. Então, como eu disse, a circuncisão era um sinal externo que provava que aquela pessoa, no caso do sexo masculino, porque como a sociedade era patriarcal, somente os homens eram contados nas genealogias, somente os homens eram contados no censo. Então, obviamente, a família que tivesse todos os membros do sexo masculino circuncidados, aquela família pertenceria ao reino de Deus. No caso, na época não era chamado reino de Deus, mas pertencia ao povo de Deus. Todos aqueles cujos integrantes do sexo masculino fossem circuncidados. Então era um sinal visível de que aquele povo era separado, de que aquela pessoa, no caso o homem, era separado juntamente com sua esposa, sua filha, enfim, quem fizesse parte da sua família. E só que a partir do momento que veio o Novo Testamento, a partir do momento que começou a nova aliança, também a circuncisão passou a ser desnecessária. E aos poucos, é claro que não aconteceu de uma vez assim abruptamente, mas aos poucos a circuncisão foi dando lugar ao batismo. E quem começou a batizar foi João Batista. Por isso que ele passou a ser conhecido como João Batista. Era João, filho de Zacarias e Isabel, cujo nascimento foi milagroso, porque foi anunciado por um anjo. O nascimento dele foi anunciado por um anjo. Isabel, que era estéril, engravidou. Enfim, foi um nascimento milagroso. E João seria o que prepararia o caminho para a vida de Jesus. E foi João quem disse aqui no Evangelho de Mateus capítulo 3, versículo 11: E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Aqui fala a respeito de dois tipos de batismo. Na verdade, o batismo aqui se divide em dois. O batismo físico, que é mergulhar a pessoa na água. Eu sei que muitos que assistiram esse vídeo adotam o batismo por aspersão ou por efusão, mas se você olhar na origem da palavra batizar, ou batismo, verá que tem a ver com mergulhar. Então, obviamente, o batismo bíblico é o batismo por imersão.
Mas e o segundo batismo mostrado aqui nesse texto é o batismo espiritual, que começou a partir do momento em que o Espírito Santo desceu lá em Atos 2, 10 dias após a ascensão de Jesus. Os apóstolos e outros discípulos permaneceram em Jerusalém e ali foi derramado o Espírito Santo, cumprindo a profecia de Joel, que a profecia que Deus trouxe por meio de Joel, de que os jovens teriam sonhos, os velhos teriam visões, uma coisa assim. E o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne. Aí no caso, um dos principais destaques nessa nova aliança, nesse novo sinal de ingresso no povo de Deus, que no caso agora é a igreja, que enquanto no Antigo Testamento o povo de Israel, somente o povo de Israel, no caso, e os que servissem ao Deus, único Deus verdadeiro, e por servir ao único Deus verdadeiro, fariam parte do povo de Israel. Então somente os israelitas e mais tarde os judeus, por serem circuncidados, fariam parte da aliança do povo de Deus. Aí a partir do momento que veio o Novo Testamento e aos poucos a circuncisão foi substituída pelo batismo. Aliás, o próprio Jesus foi circuncidado ao 8º dia, né? Porque sua família era judaica, tudo. Então, mas aos poucos a circuncisão foi sendo substituída pelo batismo. E a partir do momento que Jesus morreu, ressuscitou e subiu ao céu, passou a ser instituído o batismo físico, o batismo, no caso por imersão, e a partir da descida do Espírito Santo, que foi o batismo espiritual, todo aquele que fosse batizado fisicamente também receberia o batismo espiritual, que é o batismo com o Espírito Santo, que também é um tema muito polêmico. Eu sei que muitos que assistem esse vídeo não são pentecostais, mas o batismo com o Espírito Santo é quando a pessoa recebe dons do Espírito Santo, e o que os pentecostais defendem é que a principal evidência do batismo com o Espírito Santo é o falar em línguas, e o Espírito Santo, a partir do momento que se manifesta no ser humano, aquele que já é batizado fisicamente, que a pessoa é batizada espiritualmente, ela passa a exercer os dons do Espírito Santo para a edificação da igreja. Então, são duas coisas, obviamente, que aprendemos aqui com o batismo, que existe batismo físico e batismo espiritual. E sobre a circuncisão? Por que a circuncisão... aliás, antes de falar sobre isso, quero também aqui falar sobre o que Jesus falou a respeito do batismo. Claro que existem outros textos nos evangelhos onde Jesus fala a respeito do batismo, mas esse aqui é um dos textos que demonstra a necessidade do batismo como sinal, como manifestação visível de que a pessoa passou a fazer parte do reino de Deus, passou a fazer parte da igreja, no caso. Aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 18 a 20. E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Então, não é somente batizar e pronto, acabou. Além do batismo, que é o sinal de que a pessoa está ingressando na igreja, está fazendo parte da igreja, é necessário que a pessoa passe por um discipulado, que passe por um acompanhamento, para que a pessoa progrida espiritualmente, aprenda da parte de Deus. É um dos motivos pelos quais existe a escola bíblica dominical, para que a pessoa tenha um aprendizado contínuo, tenha uma edificação contínua, os irmãos se apoiando uns aos outros que são batizados também. E o batismo é tão importante
no meio cristão, que ele foi classificado primeiramente como sacramento e depois como ordenança, juntamente com a ceia. É claro que a Igreja Católica tem 7 sacramentos, mas no caso das igrejas cristãs evangélicas, o batismo e a Santa Ceia têm importância igual. Algumas igrejas mais reformadas, como a presbiteriana, consideram o batismo e a ceia como sacramentos. Já outras, como a Igreja Batista e as igrejas pentecostais de uma maneira geral, consideram como ordenanças. Mas o batismo tem tanta importância quanto a ceia. No caso, a ceia relembrando a morte e a ressurreição de Jesus, o sacrifício de Jesus. E agora falando sobre a circuncisão. Por que a circuncisão passou a não ter mais validade? Pelo menos do ponto de vista bíblico. É claro que, como eu já disse, os judeus até hoje é dado a circuncisão. Para ser judeu é preciso ser circuncidado. Essa é uma das exigências para a pessoa se tornar judeu. Tanto que o apóstolo Paulo, que é fariseu, ele escreveu várias, em praticamente todas as suas epístolas, ele fala um pouco da circuncisão em cada uma delas, mas aqui na Epístola aos Gálatas, capítulo 5, versículos 1 a 6, ele fala que existiam grupos naquela época que exigiam que todo cristão, todo seguidor de Jesus Cristo que fazia parte da igreja tinha que se circuncidar para poder fazer parte da igreja. Só que aqui, esse é um dos textos nas epístolas, nas cartas de Paulo, que demonstra que não há necessidade de se circuncidar, porque agora estamos no novo pacto, estamos no Novo Testamento, e que aqueles que quisessem fazer parte da igreja teriam que ser batizados. Não haveria necessidade de circuncisão. Lemos aqui: estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo vos libertou, e não torneis a colocá-vos debaixo do jugo da servidão. Eis que eu, Paulo, vos digo que, se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. E de novo protesto a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. No caso, a lei de Moisés. Separados estáis de Cristo, vós os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído, porque nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão tem valor algum, mas sim a fé que opera pelo amor. Aqui é a fé, no caso, que é a fé em Jesus Cristo, que é um dos requisitos para que a pessoa possa ser batizada. Outro motivo outra polêmica, no caso, com relação ao batismo, que diz respeito à idade que a pessoa tem para se batizar. Com quantos anos ela deve ser batizada, se deve ser batizada logo que nasce, como a Igreja Católica até hoje defende isso, de que a pessoa tem que ser batizada logo quando nasce, e algumas igrejas reformadas também adotam isso, para que a pessoa possa fazer parte da igreja, ela tem que ser batizada logo quando nasce. E só que, se prestarmos atenção no que a Bíblia diz, nos textos bíblicos que falam a respeito do batismo, o batismo ele ocorre a partir do momento que a pessoa crê em Jesus Cristo, que a pessoa está consciente, sabe o que está fazendo, e aí sim ela é batizada, ela é provada, tal, que algumas igrejas adotam a profissão de fé antes do batismo, outras adotam depois, mas outras, no caso das igrejas presbiterianas e outras igrejas reformadas, a pessoa é batizada logo quando nasce, aí quando a pessoa atinge a idade da razão, ela sabe o que está fazendo, ela passa pela profissão de fé. Já nas igrejas batistas e a maioria das igrejas pentecostais, a pessoa passa pela profissão de fé primeiro para depois passar pelo batismo. Mas de qualquer forma, o batismo ocorre quando a pessoa sabe o que ela está fazendo e consciente daquilo que ela está fazendo, de que está fazendo parte do reino de Deus, ela crê em Jesus Cristo, ela tem certeza da sua fé em Jesus Cristo, por isso que ela é recebida por meio do batismo. Mas no caso da circuncisão, a circuncisão fazia parte do antigo pacto, do Antigo Testamento, a antiga aliança. Agora, como estamos na nova aliança, no Novo Testamento, na era da graça, então, recapitulando, a circuncisão representava a era da lei, o Antigo Testamento. Agora, na era da graça, no Novo Testamento, nós estamos na era do batismo, para que as pessoas que
para que quiserem fazer parte do reino de Deus, primeiro serão batizadas fisicamente, para depois receberem do Espírito Santo o batismo espiritual. E para encerrar, eu gostaria de citar um outro texto que fala resumidamente tudo aquilo que eu disse aqui até agora. Ela resume bem tanto o conceito de circuncisão, que identificava a era da lei, e fez parte da era da lei, quanto o batismo, que faz parte da era da graça, que é o texto de Colossenses capítulo 2, versículos 8 a 15. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e estáis perfeitos nele, que é a cabeça de todos, principado e potestade, no qual também estáis circuncidados com a circuncisão não feita por mão no despojo do corpo dos pecados da carne, pela circuncisão de Cristo. Aqui, no caso, dizendo que nossa circuncisão, a circuncisão dos cristãos, é uma circuncisão espiritual. Sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitados pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Porque o batismo nada mais é do que você morrer para o mundo, é o símbolo, no caso, de você, a partir do momento que você é mergulhado, você morre para o mundo, e quando é trazido de volta da água, você é lavado, você passa a fazer parte do reino de Deus. Você morre para o mundo quando a pessoa, o simbolismo de você deitar a pessoa na água, significa que ela morreu para o mundo, e quando você traz de volta da água, significa que ela agora vive para Deus. E quando vós estáveis mortos nos pecados, na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Aqui, resumindo a obra redentora de Jesus na cruz. Então, eu sei que esse assunto é complexo, esse assunto é difícil, precisaria de um vídeo bem mais longo para explicar minuciosamente o significado da circuncisão, a validade da circuncisão para nossos dias, e também o batismo, o significado do batismo. Eu creio que precisaria de um vídeo maior ainda para falar a respeito do batismo com o Espírito Santo. Mas enfim, eu creio que esse vídeo possa ter ajudado você de alguma forma. Se você gostou desse vídeo e fez diferença na sua vida, curta esse vídeo, compartilhe com seus favoritos, inscreva-se no canal, que Deus abençoe. E até dependendo se quiser.